No vídeo de hoje eu vou falar de um programa que tem inexplicavelmente uma das maiores audiências da TV brasileira já há 19 anos. E o que a Apple tem a ver com o Big Brother? Bom, galera, eu quero começar falando primeiramente do Big Brother em si. Eu não fiz nenhuma pesquisa de campo extensa, mas eu acredito que as pessoas têm uma noção errada do significado do programa Big Brother. Eu acho que se eu perguntasse para a maioria das pessoas o que elas acham que significa Big Brother, o porquê que o programa chama Big Brother, elas vão ter uma noção mais ou menos de que Big Brother, traduzido do inglês, é literalmente grande irmão. Então a maioria vai remeter ao sentimento de família, os laços que são criados lá na casa, todo mundo é brother, todo mundo fica junto, tem lá suas desavenças, mas que família que não é assim? E o programa tenta ter uma temática mais alegre, ser mais extrovertido, mas o real motivo do programa chamar Big Brother é bem mais obscuro. Para quem não conhece, existe um livro chamado 1984. Ele é um livro com uma temática futurista, mas futurista porque ele foi lançado em 1949. Ele foi escrito por um autor famoso, George Orwell. E esse é um livro bem interessante. Vale a pena, se você ainda não leu, você dá uma procurada aí e lê ele inteiro. Eu não vou falar de spoilers importantes da história do livro, eu só vou tocar no assunto que tem a ver aqui com o vídeo, mas a história é bem interessante. Então, como eu já falei, né, é um livro antigo, mas que tratava de um futuro de onde a gente já passou, já foi, 1984, mas nesse futuro do passado, a gente tinha um mundo aí, uma região que vivia num regime totalitário. Quando o autor escreveu esse livro, né, ainda estava naquela sombra da Guerra Fria, aquele medo lá da União Soviética. Então ele se baseou aí nessa preocupação para escrever esse futuro distópico que ele criou. Então era isso, era um regime totalitário comandado por um governo muito severo e que tratava as pessoas com rédeas curtas. Tudo que o povo tinha acesso era bem controlado pelo governo. Para você ter noção, lá tinha um Ministério da Verdade, que, na verdade, era um ministério onde eles criavam mentiras para passar para a população, para controlar a população. Tinha o Ministério da Agricultura também, que praticamente era para controlar a distribuição de recursos entre as várias castas da população. E também tinha o Ministério do Amor, que ironicamente era onde as pessoas revoltadas com o governo eram torturadas. Então, simplificando muito o enredo do livro, que é bem complexo, existia esse controle total aí do governo sobre a população e a população era vigiada 24 horas por dia, em qualquer lugar. Todas as partes da cidade, dentro das casas das pessoas, tinham câmeras e microfones escondidos para poder ver e escutar o que as pessoas falavam sobre o governo e tudo mais. E por trás desse controle existia uma figura que se comunicava com a população. Praticamente não era uma comunicação, eram ordens, eram avisos, literalmente o que você precisava fazer para andar na linha e não ir parar lá no Ministério do Amor. E o nome dessa figura aí que se comunicava com a população era o Big Brother, o grande irmão. Então, praticamente é isso. O Big Brother, o grande irmão, ele era a figura que vigiava as pessoas, que era a figura vilanesca da história mesmo. E eu acho que já deu para notar qual que é a ligação entre o grande irmão do livro e o grande irmão do programa de TV. Lembrando que o Big Brother não é um programa exclusivo do Brasil, não foi criado aqui. Ele foi criado por uma produtora que é especializada em fazer reality shows de diversos tipos e elas licenciam, elas vendem essas ideias para as pessoas poderem fazer, as emissoras poderem fazer esse programa também em outros países. Mas se você for ver os Big Brothers dos outros países lá, é a mesma coisa também. São as pessoas confinadas na casa e tudo mais. Agora você já viu o que o programa tem em comum com o livro. Todos os ambientes lá da casa são vigiados, você pode ver tudo e ouvir tudo que as pessoas estão falando. Até já teve casos em que eles tentaram se comunicar sem os microfones e houve punição lá. E lá na casa são todos os cantos mesmo. Para quem assiste lá no pay-per-view, tem acesso até às câmeras do banheiro. Outra similaridade com o livro é o controle da informação, tanto que entra quanto que sai da casa. Por exemplo, eles lá não ficam sabendo o que está acontecendo no mundo aqui fora, a não ser que for um evento muito grande. Eu lembro de edições aí que eles até saíram para pular o carnaval e tal.
mas eles ficam confinados lá sem saber o que está acontecendo aqui fora no nosso país. E também a gente que assiste pela TV, a gente não tem a totalidade da informação do que acontece lá. Você não vê todas as câmeras ao mesmo tempo, você não sabe tudo que realmente o que um falou pro outro, o que aconteceu de verdade. Outra característica do Big Brother e do livro, o controle de suprimentos. No programa de TV, você vê lá que eles fazem provas, eles ganham aquele dinheiro do programa e aí depois fazem as compras do mês e tal. E isso realmente funciona lá, porque eu lembro de uma edição lá e eles ficaram com pouco dinheiro, não deu para comprar muita coisa, eles receberam o básico lá, arroz, feijão e ovo. E assim como no livro 1984, no programa também tem o Grande Irmão. Então, na verdade, o Big Brother, os brothers não são os participantes. O Big Brother, até pouco tempo atrás, era o Pedro Bial. Era ele que se comunicava com o pessoal da casa, se comunicava com os telespectadores, que falava o que eles tinham ou não que fazer, dava as punições se eles fizessem alguma coisa errada. Então é isso, eu sinto muito se eu te desiludi, mas o real significado do nome do programa Big Brother é esse, é baseado aí numa obra fictícia, num livro já um pouco antigo e que até foi classificado em alguns países como uma obra de terror. Novamente eu recomendo o livro, é um livro muito interessante, a obra ela é bem densa e você tem lá, você acompanha um personagem dentro da história que você praticamente vive junto com ele essa agonia de estar num regime onde você pode, por uma palavra que você disser errado, você pode ser punido severamente. Agora, o programa de TV é bem mais light, né? Você ri, você torce para as pessoas que estão lá dentro e tal, e é inexplicável como a população ainda não cansou desse mesmo programa todos os anos. Mas tá, agora que você já entendeu o real significado do nome do programa e todo o contexto dele, o que a Apple tem a ver com isso? Então, a Apple já derrotou o Grande Irmão. E isso aconteceu num comercial lá em 1984. Nesse ano, a Apple ia lançar um novo computador. Não era só um novo computador. Esse computador prometia revolucionar a maneira com que as pessoas lidavam com os computadores pessoais. Hoje em dia é até incomum a gente usar esse termo, mas antigamente não tinha computadores pessoais. Os computadores eram coisas de empresas grandes terem, ou quem trabalhava em escritório tinha lá no seu trabalho. Dentro de casa, o computador não tinha uma funcionalidade real. Nesse ano, o Steve Jobs ainda estava na Apple, e esse foi praticamente o último projeto que ele lançou antes de ser mandado embora pelo conselho. Ele estava postando todas as fichas aí nesse computador que prometia ser revolucionário, que tinha interface gráfica, que não era aquele monte de comando numa tela preta. E também tinha um mouse, que era uma novidade na época. E a grande promessa da campanha desse computador é que ela ia democratizar o uso do computador para todas as pessoas, para qualquer tipo de pessoa. Antigamente, para você poder utilizar um computador no seu trabalho, você tinha que estudar bastante, era bem complexo. E com a interface gráfica e o mouse aí do Macintosh, ia ser bem mais fácil e bem mais intuitivo de fazer o uso aí do equipamento. Então, para lançar esse computador incrível, a Apple fez um comercial que ia aparecer lá no intervalo do Super Bowl, que até hoje é o horário mais caro do mundo para você divulgar alguma coisa, porque a audiência é enorme. E um comercial que apareceria no intervalo do Super Bowl não podia ser qualquer comercial. A Apple contratou o Ridley Scott, que era um diretor que estava em ascensão na época. Ele já tinha feito Alien, o Oitavo Passageiro, e ele dirigiu esse comercial que eu vou mostrar aqui agora. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created for the first time in all history a garden. Então nós temos aí no comercial uma população reprimida recebendo ordens aí do Grande Irmão na tela, fazendo aquela lavagem cerebral. Is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve. E no final, aí essa mulher aqui representa a liberdade, representa a rebeldia, a contravenção ao sistema, e ela destrói o Grande Irmão, vai libertar as pessoas aí dessa lavagem cerebral. E aí a Apple anuncia que em 24 de janeiro a Apple vai introduzir o Macintosh. E você vai ver por que 1984, o ano, não vai ser igual 1984, o livro.
Então, é interessante ver aí essa simbologia por trás do comercial também, né? A gente pode ver claramente que essa mulher que vem e joga o martelo na tela, ela representa a Apple lançando o Macintosh aí, esse produto que vai libertar as pessoas, e o grande irmão seria a IBM, que dominava o mercado na época lá com os computadores aqueles que eu falei, que eram difíceis de usar, que poucas pessoas tinham acesso. Então a Apple ia democratizar o acesso aos computadores pessoais. Bom, e resumindo, depois disso, o Macintosh teve um certo sucesso sim. Depois disso foi a época em que o Steve Jobs foi mandado para fora da Apple. A Apple entrou aí numa decadência que durou por anos, até que o Steve Jobs voltou e refez todo o portfólio de produtos dela. Mas de qualquer jeito, mesmo sem muito sucesso comercial, o Macintosh foi um ponto importante para todos os computadores pessoais. Para quem não conhece a história mais aprofundada, basicamente, se não tivesse o Macintosh nessa época, a gente não teria também os computadores com Windows. A gente não teria acesso a computadores mais baratos e com um sistema assim fácil de usar. Mas é isso então, galera. A relação entre a Apple e o Big Brother é isso daí. Tem a ver com esse comercial e essa ideologia toda baseada aí no livro 1984, que novamente eu recomendo muito a leitura. É bem interessante. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa o like, deixa o comentário aí com a sua dúvida. Siga as nossas redes sociais, confere lá o conteúdo mais extenso no nosso blog e a gente se vê numa próxima.